4 bilhões de reais é o que o Flamengo prevê arrecadar na próxima temporada. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. 4 bilhões de reais. Embora este número pareça um número inatingível, ilusório até, eu vou explicar já já que ele é bastante factível. Fiquem comigo e vamos adentrar nessa história logo logo. Fala nação, beleza? Meu nome é Fábio Souza, eu sou uma pessoa com deficiência visual, daí os óculos escuros, e este é o nosso canal Flacegueta, meu irmão. A parada aqui é a seguinte, deixou chegar, já era. Galera, vamos entrar logo no assunto principal aqui do vídeo, que é essa coisa dos 4 bilhões de arrecadação que o Flamengo está prevendo para o ano de 2024. Cara, 4 bilhões. É bom que a gente frise este número porque nunca houve isso no futebol brasileiro em momento nenhum de sua história. Cara, 4 bilhões de reais. Bom, Flamengo, desde que se organizou, desde que começou a gestão do Bandeira de Melo, o Flamengo conseguiu colocar as suas dívidas em ordem, conseguiu manter a sua casa arrumada, conseguiu entrar naquela política de austeridade e por causa disso as finanças do clube se equilibraram, as arrecadações aumentaram, os lucros se potencializaram, vamos colocar desta forma, né? E o Flamengo se transformou numa máquina tanto de arrecadação quanto de conquistadora de títulos. Essa que é a grande verdade, ninguém pode negar com relação a isso aí. Bom, depois entrou aí a gestão do Rodolfo Landim. Muitos achavam que o Flamengo ia perder rendimento, que o Flamengo ia voltar a ser aquele Flamengo de outrora, o qual vivia um certo oba-oba, né? Vamos dizer a verdade aqui no canal, o Flamengo já teve presidentes que fizeram do Flamengo seu parque de diversões, fazendo contratações escalafobéticas, milionárias, e no final das contas acabou resultando em dívidas milionárias, rombos no orçamento e tudo mais, né? O Flamengo cansou de ter gestores sob esses malditos moldes, mas não, quando entrou o Landim, ele veio dando seguimento àquilo que o Bandeira começou e assim o Flamengo só cresceu, só evoluiu e se transformou naquilo que estamos vendo hoje, uma máquina de arrecadação e uma máquina de conquista esportiva, como frisei ainda há pouco. E assim, o Landim, todos sabem, é um excelente empresário, o cara já foi dono de petrolífera, ele vendeu a sua empresa há um tempo aí, tem alguns anos até, né? Mas assim, o cara tem os negócios na veia, o cara sabe lidar com dinheiro, o cara sabe lidar com finanças, o cara tem moral de mercado, o cara tem respeito perante os grandes empresários e ele trouxe isso para dentro do Flamengo. Algumas pessoas acham que o Landim, esportivamente falando, é um presidente que deixa a desejar, ainda mais quando o Flamengo entra naqueles ciclones de crise, né, de confusão e tudo mais, e o Landim em alguns momentos se omite. É bem verdade que isso também acontece, e ele é até chamado de rainha da Inglaterra de forma pejorativa por parte da imprensa, em especial essa galera que trabalha no YouTube falando de Flamengo. Ele já foi chamado de rainha da Inglaterra, mas assim, isso aí é uma outra seara que eu não quero entrar, entendeu? Estou falando aqui no Landim enquanto presidente do Flamengo, enquanto homem de negócio. E o Landim, de todos os presidentes que o Flamengo teve, Landim ao lado do Bandeira de Melo foi os dois melhores de nossa história. O Bandeira porque colocou o Flamengo nos trilhos e o Landim que manteve o Flamengo nos trilhos e ainda mais completou todo o nosso sucesso com os títulos conquistados, os grandes títulos conquistados, devo dizer. Bom, então assim, temos toda a confiança no nosso presidente e o nosso presidente esta semana foi aos Estados Unidos, não sei se ele ainda está hoje, no dia de hoje, nos Estados Unidos. Ele foi visitar a galera do Inter Miami, que acabou de contratar o Lionel Messi. Ele foi visitar o Real Madrid, que parece que está excursionando na terra do tio Sam. Qual o objetivo do Landim nesta viagem? É fazer lobby com a marca do Flamengo, obviamente, criar aquela interação com os grandes clubes do planeta, o Real Madrid, que é o número 1 de todos, e agora o Inter Miami, que midiaticamente está no topo da parada simplesmente por ter contratado o Lionel Messi. Então o Landim, sabendo disso, já foi até lá fazer lobby com estes dois clubes e também para tratar de um assunto bastante delicado, o qual eu, Fábio Souza,
Concordo com o Rodolfo Landim que é transformar parte do Flamengo em SAF. Muitas pessoas torcem o nariz com esse assunto, acham que o Flamengo deve ser sempre do povo, sempre da torcida, sempre da nação. E galera, sim, o Flamengo sempre vai ser da nação rubro-negra, o Flamengo sempre será do povo, o Flamengo sempre será dos 42,43 milhões de brasileiros. Sempre será, independente se tornará SAF ou não. O fato de um clube se transformar em SAF não quer dizer que ele perca a sua história, que ele perca a sua grandiosidade, que ele perca a sua cultura, entendeu? Que ele perca o seu patrimônio, que ele perca a sua torcida, que ele perca a sua autonomia. Não, o clube quando se transforma em SAF, nada mais nada menos é que ele passa a ter uma gestão empresarial profissional e assim adentrar nas bolsas de valores e caminhar como qualquer grande empresa do mundo caminha. O mundo esportivo já há muito tempo funciona à base das SAFs. A gente vê isso na Fórmula 1, a Fórmula 1 sempre foi empresas particulares competindo entre elas. No futebol global, vários gigantes estão sob o domínio de empresários, de mega bilionários, de sheiks e tudo mais. Então, um clube ser vendido a uma pessoa, a um grupo de investidores, é a coisa mais normal no mundo de hoje em dia. Vivemos num mundo globalizado. Então, não me assusta essa coisa de ver o Flamengo sendo transformado em SAF. E assim, o que conforta ainda mais o meu coração e reforça o que eu estou falando, galera, aqui, quando se fala em vender o Flamengo, se fala em vender somente de 25% a 30% do clube. Portanto, o Flamengo ainda teria pelo menos 70% sobre os seus domínios, sobre o nosso domínio, sobre o vosso domínio. Então, 70% continuaria nas mãos dos diretores, dos conselheiros e daquela galera romântica de outrora. Então, o Flamengo nunca será 100% de uma empresa ou de uma única pessoa, sabe? Então, o assunto SAF não é de se assustar, muito pelo contrário, é de se orgulhar. E caso o Landim consiga fechar este negócio e o conselho aprove, meu irmão, o Flamengo vai arrecadar só com essa venda de SAF quase 2 bilhões de reais por 30%, 25% a 30%. Olha o tamanho do Flamengo, galera. Estamos falando de 2 bilhões de reais por somente 30%. Agora tu imagina se a gente vende 50% do clube, ou 49% para continuarmos com a última palavra em tudo que aconselho, né? Então assim, desses 4 bilhões de arrecadação, a gente já coloca basicamente de 1,5 a 2 bi na questão da SAF. Por causa disso, o Flamengo colocará em prática finalmente o seu estádio, a sua arena, o seu ninho do urubu definitivo, sabe? O Flamengo vai construir o seu estádio, os projetos são colossais. O Flamengo precisa, eu não vou chamar de arena porque arena é um conceito que não me agrada. O Flamengo precisa de um estádio de futebol aos moldes da sua grandeza, um estádio para 110 mil lugares pelo menos. E quando o clube se transformar em SAF, isso se tornará possível. Isso está no projeto do Flamengo, isso está na cabeça do Landim. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, dos 4 bilhões, a gente já pega 1,5 a 2 da SAF. O restante, galera, a projeção é a seguinte: dinheiro do BRB, Flamengo tem as partes das ações, o Flamengo é um banco de investimento, Flamengo é um banco digital, Flamengo é BRB, é nação BRB Fla. Então o Flamengo tem grana demais para receber dali. O Flamengo está quase fechando uma parceria com uma empresa automobilística do Oriente, se eu não me engano. É a Kia, provavelmente é a Kia ou a Hyundai. É uma dessas duas, não pode ser outra. Possa ser a Citroën, né? Quem sabe? Ou a Honda. Eu tô brincando aqui, mas ninguém sabe qual é a empresa ao certo. Mas é uma grande montadora do Oriente. E por causa disso, caso feche esse contrato aí agora no início do próximo ano, a camisa do Flamengo subirá para simplesmente 180 milhões só de patrocínio no uniforme. O Flamengo fechou recentemente com a Texaco. Enfim, cara, o Flamengo, ele tá fechando tudo que é patrocinador, tem arrecadado muita grana e para se chegar a estes 4 bilhões, tem essa parada dos patrocinadores gigantes, tem a questão das vendas dos atletas. O Flamengo continua vendendo, o Flamengo compra muito, mas também vende muito, cara. O Flamengo vende muito, e o Flamengo tá aqui, ó,
puxando muita grana com as suas joias da base, sabe? Agora vai sair o Matheus França, daqui a pouco sai o Vitor Hugo, daqui a pouco vem outros, daqui a pouco o Flamengo fabrica outros, e assim a máquina continua girando. Então vai entrar muita grana das vendas de jogadores que já foram vendidos, que estão fazendo transferência de um clube a outro. O Flamengo sempre tem aquela porcentagem, isso também está no cálculo dos 4 bilhões, a questão das premiações. O Flamengo tem condições sim no próximo ano de faturar grandes títulos, pelo menos a Copa do Brasil e quem sabe até a Libertadores novamente. O Flamengo tem previsão de arrecadar muito com títulos conquistados, com sócio torcedor, com arquibancada, com torcedores, com a nação, sabe? Cara, é assim, é uma gama de arrecadação e somando tudo, o Flamengo colocou no papel 4 bilhões em arrecadação. E ponto final, cara, é isso, é factível, é possível e vai acontecer. Eu sei que a imprensa, a bairrista vai dar porrada pra caramba nisso aí, porque eles não vão permitir que o Flamengo cresça, eles vão tentar fazer de tudo para que o Flamengo não consiga atingir os seus objetivos. Eles temem o Flamengo a cada ano só cresce e continua faturando títulos, continua disputando títulos, continua dando show, continua jogando muito. Troca-se jogador, mas a máquina continua andando e a imprensa aqui, ó, martela e vão tentar martelar ainda mais a partir do próximo ano, que eles não vão aguentar. O Palmeiras não vive com suas próprias pernas, o Atlético Mineiro nem se fala, os demais clubes grandes estão tentando se organizar, mas ainda faltam muito, estão na Libra, estão na LFF, sabe? Tá tudo muito complexo, tá tudo muito embolado ainda, mas o Flamengo tá ali, ó, soberano sobre os seus domínios. Então a imprensa vai tentar derrubar esse projeto, mas tenho certeza que tanto o Landim quanto os demais diretores, os empresários que lá estão, os CEO e tudo mais, não deixarão isso acontecer. Então é isso aí. 4 bilhões em arrecadação para 2024 e no final do próximo ano vamos abrir um champanhe bem top para poder comemorar essa parada. A gente vai tirar muita onda, meu irmão, muita onda mesmo. Então, ó, só tem que fazer o seguinte com a gestão do Landim, ó. Tem que aplaudir, meu irmão, tem que aplaudir, porque olha, a gente quando começa a olhar os nossos co-irmãos, nossos irmãozinhos do Rio de Janeiro, olha a situação, cara. O Botafogo tá um pouquinho melhor porque virou SAF aí na mão do John Textor. Eles podem até ser campeão brasileiro nesta temporada, sabe? Tem tudo para ser campeão, mas ainda tem um time bastante modesto. Aqueles caras de lá estão tirando leite de pedra, essa que é a verdade. Agora, quando a gente pega o Vasco da Gama, meu irmão, o Vasco da Gama, meu irmão, tá entrando em extinção, compadre. O Vasco da Gama tá entrando em extinção. Eu não duvido que daqui a 5, 6 anos, se eles não abrirem os olhos deles, eles vão se transformar numa espécie de Portuguesa Paulista, numa espécie de América do Rio, numa parada dessa aí, sabe qual é? Porque, embora eles tenham a sua torcida um tanto fanática, temos que reconhecer que os vascaínos são fanáticos e chatos até demais. Cara, uma hora cansa, uma hora os vascaínos velhos morrem, uma hora os vascaínos novos perdem o encanto e pulam o muro para torcer para outros clubes, em especial o Flamengo, e assim o clube mesmo, a entidade Vasco da Gama, só irá encolher, até chegar o dia que ficará permanentemente preso na Série B, descendo para C, subindo para B, voltando para C, caindo para D, até não ter mais fôlego nenhum para respirar e assim, ó, puf, morte ao Vasco da Gama. Isso pode acontecer, galera. É triste falar isso? É, mas é bem possível, né? E o Fluminense, falando em Fluminense tomou na sapatada do Coritiba ontem. Coritiba que está se recuperando no campeonato, ainda está na zona de rebaixamento, mas já são 4 jogos sem perder. São acho que 3 vitórias consecutivas, não sei como é que está a situação dele. Sei que Coritiba está voltando a ganhar. E o Felipe Melo tomou-lhe um baile, foi entortado, foi sacaneado, foi... Cara, eu acho que o Felipe Melo tá acordado até hoje, tá com dor de cabeça até hoje, tá com a perna arregaçada até hoje, devido àquela caneta humilhante que ele levou no jogo de ontem, sabe? É bom ver o Felipe Melo passando esses perrengues, porque ele é marrento pra cacete, cara. Toda vez que ele pega no Flamengo, ele inferniza os jogadores, ele faz aquela porra, ele quer ser o bambambam, o diferentão, o machão da parada, que dá porrada, mas aí, quando ele passa esse sufoco, eu gosto pra cacete, tão bem feito, meu irmão. E aí, ó, o Fluminense perdeu o rendimento. Eu venho cantando essa pedra, ó, não é de hoje.
O Diniz está perdendo a mão do time. Fluminense já não joga mais como tem jogado, como começou jogando a temporada. A máquina tricolor já não assusta ninguém. Então aí, ó, 7ª colocação na tabela do Brasileirão. Estão fora do G6. E se não abrirem seus olhos, meu irmão, nem a Libertadores eles pegarão para a próxima temporada. Então tá aí. É a lógica do futebol se confirmando. Falta só o Botafogo. Falta só o Botafogo começar a escorregar um pouquinho que tudo voltará para o seu devido lugar. Então vamos ficar atentos ao que vai acontecer, beleza? É isso aí, notícias de mercado, notícias rápidas. O Wendel, Flamengo, jogou 13 milhões de euros para contratá-lo, cerca de 67 milhões de reais. Eu acho que o Zenit vai aceitar, o jogador quer ficar no Flamengo, quer jogar no Flamengo, ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele é torcedor do Flamengo, sua família toda tá no Rio de Janeiro, enfim, então ele tá louco para vestir a camisa do mais querido, então é bem provável que isso venha acontecer, embora eu acho 13 milhões de reais uma temeridade, não vale isso tudo, mas é o que o Flamengo ofereceu. Com relação ao Claudinho, tá todo mundo vendo aí que o Zenit não vai vender o Claudinho, o Zenit só vai vender mediante um pagamento de 130 milhões de reais, o que sim, é uma loucura, isso sim é uma loucura merecedora de camisa de força. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelo Claudinho, o Zenit quer 25 milhões de euros. Então aqui, ó, eu ia fazer aquele gesto clássico do palavrão, mas o Family Friend ia me derrubar. Então, Zenit, vocês são muito malandros, então pode ficar o Claudinho para vocês. Benfica tá tentando levar o Wesley. Agora que o garoto tá se destacando no Mengão, o Benfica tá querendo levá-lo. Já tentou uma vez, mas tá fazendo uma outra investida. Acho que o Flamengo não vai vender, não. Acho que para agora o Flamengo não vende o Wesley, não, mesmo porque... Enfim, se bem que, agora puxando aqui na memória as notícias, cara, o Benfica ofereceu 5 milhões de euros, o Flamengo aceitou, porém o que tá pegando aí a não enviada do garoto para lá é que o Flamengo quer que seja colocado no contrato gatilhos de produtividade, aquela coisa toda, né? O cara joga tantos jogos, o Flamengo ganha um bônus, o cara é vendido para outros clubes, o Flamengo ganha um bônus e o Flamengo fica com uma porcentagem disso, daquilo, aquela coisa toda, né? Então o Benfica tá achando isso muito absurdo e ainda tá em tratativas com o Mengão. Mas sim, se o Benfica ceder um pouco e o Flamengo continuar firme em cima ali, acho que o Flamengo vai vender o Wesley e teremos que correr atrás de um outro lateral direito, porque sinceramente não dá para ficar com o Guilherme Varela e tampouco o Mateuzinho. Do mais, as notícias são essas. Gabigol entrou num ranking hoje muito ruim para sua carreira. Gabigol é o jogador de Série A que mais perde gol feito no Campeonato Brasileiro. Em todos os jogos que ele participou, ele perdeu 10 chances claras de gol, aquele gol feito que não se pode perder. Ele perdeu 10 e por causa disso se tornou o jogador da Série A que mais perdeu gols feitos. E ainda assim ele tem a confiança do Sampaoli, ele mantém o Pedro no banco, então o Gabi se mantém como titular e vamos torcer para que no jogo de quarta-feira contra o Grêmio seu pé esteja calibrado, é o que eu mais quero, não importa se ele tenha perdido 10 chances claras dentro do Brasileiro, eu quero que ele faça pelo menos uma no jogo de quarta-feira contra o Grêmio de Porto Alegre. Do mais é isso aí, galera. Muito obrigado, agora vamos despedir. Peço agora que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Se vocês estão empolgados como eu, fiquem à vontade para deixar seu comentário. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo para que outras pessoas entendam que é um canal falando de Flamengo, um novo canal falando de Flamengo, é o Flassegueta. Então peço que vocês compartilhem o material e que se inscrevam. Se inscrevam, galera, ativando o sininho sempre para que não percam mais a notificação dos próximos conteúdos. E é isso aí, vamos que vamos. Tenham todos uma excelente noite, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem com aqueles que vocês amam. Muito obrigado, meu nome é Fábio Saúza, vamos que vamos e saudações rubro-negras. Valeu, galera, obrigado.